vamos aprender como deixar os alunos desejando o nosso conhecimento. Primeiro passo, eu sempre gosto de começar esse conteúdo aqui, ó, mostrando os motivos pelos quais você não consegue despertar o desejo dos seus alunos. Bora entender aqui os erros que vocês estão cometendo, para a gente parar de fazer isso aqui agora, tá? Primeiro erro que a gente comete é na segmentação. A gente atrai as pessoas erradas. Eu tenho uma experiência muito bacana. Eu também faço mentoria, tá? Faço curso. Eu lembro que me marcou muito uma história de... Ele era um empreendedor, tá? Ele ensinava como faturar R$ 4.000 por mês fazendo churrasquinho de rua, né? Só que na hora de segmentar, o que é que ele fez? Ele começou a dar dicas sobre churrasco, como fazer churrasco em casa, fazer um monte de coisa nesse sentido. E o Instagram dele foi crescendo. Esse cara chegou a bater 100 mil seguidores. E na hora de vender, ele não vendeu quase nada. Consegue entender qual foi o erro desse cara? Ele atraiu um monte de gente que gostava de fazer churrasco, que gostava de comer churrasco. Mas essas pessoas, elas não queriam viver de vendendo churrasquinho na rua. Ele segmentou errado. E o professor, sem perceber, ele faz isso também. Como é que eu atraio o público errado, Alessandro? Eu estou construindo conteúdo da minha área. Como é que eu atraio o público errado? Da seguinte forma, tá? Quando você constrói, quando você começa a ensinar no Instagram, de modo geral, vocês atraem 3 públicos que não compram de você. São alunos que gostam da sua disciplina, tá certo? São alunos que só querem sugar o seu conhecimento, que a gente chama aqui no digital de sugadores. Eles vão participar de todas as suas lives, vão interagir com você, vão fazer várias perguntas, mas eles só querem sugar o seu conhecimento. A gente chama aqui do sugador. E, gente, um parâmetro muito bacana para você saber se seu conteúdo realmente está muito técnico, né? Muito formal, é quando começa a chegar muito professor para o seu Instagram. Se seu conteúdo está atraindo até professor, tem alguma coisa errada. Porque qual é o público que compra de você? Imagine que eu sou professor de matemática. Eu preciso atrair e faço um curso, né, para as pessoas que têm dificuldade em matemática. Então, qual é o público que eu preciso atrair? Professores? Não. Eu preciso atrair quem tem dificuldade em matemática. Eu quero atrair quem gosta de matemática? Não. Eu quero atrair quem tem dificuldade em matemática. Então, o meu público, tá? Eu preciso segmentar de que forma? Eu preciso colocar um filtro. E esse filtro é o conteúdo que a gente cria. Se você criar um conteúdo muito técnico, muito conceitual, você vai atrair quem gosta e professor. O seu filtro está ruim. Aí você acaba errando a segmentação. E não adianta nem pagar, tá? Porque quando você paga, você vai atrair novamente o pessoal que gosta da sua disciplina. Aí quando você abre o carrinho e vai vender o curso, você não vende. Então esse aí é o primeiro erro que o professor comete sem perceber. Isso aqui é tão complicado para o professor perceber. Eu demorei tanto de perceber isso aqui. Gente, eu demorei quase 1 ano para perceber isso. Tá? Por que eu demorei tanto? Porque as pessoas elogiavam o conteúdo dos meus experts. Olha para aí. Todo mundo elogiando o conteúdo. Pô, seu conteúdo é maravilhoso. Seu conteúdo é muito bom. Adoro o seu conteúdo. Aí quando eu abria o carrinho, ninguém comprava. Poxa, eu achava que era venda, que era oferta, eu achava que era tudo. Depois que eu fui entender que o meu conteúdo não estava atraindo, segmentando as pessoas que eu queria. Tá? Então, liga o alerta aí, que isso é um problema que todo professor que está começando comete e ele nem percebe. Se pergunte se seu curso... Vou dar um exemplo aqui, tá? Se você faz um curso Matemática para o ITA, que é o nível hard, o nível mais difícil, então você faz o conteúdo para atrair um público. Se é um curso mais básico, para as pessoas que têm dificuldade em matemática, é outro conteúdo. Tá certo? Então sempre se pergunte, pense assim, ó, quem é que compraria esse curso aqui, esse conhecimento? É quem tem dificuldade? Ótimo, você teve clareza no seu aluno. Se pergunte, esse conteúdo que eu estou fazendo está atraindo, está chamando a atenção dessa audiência? Então, cuidado. Pode não estar chamando a atenção do público que você quer. Outro problema que o professor tem muito, isso aqui eu acho até graça, tá? É Eu já trabalhei com 21 professores, tá? Fazendo produção deles. E
Cara, pode dizer que não todos, apenas um não tinha dificuldade, não tinha trava na hora de vender. Só um, de 21. Todo professor, na hora de vender o curso, trava. A gente trava. Isso é impressionante. Na hora de vender, a gente trava e é normal. Eu já ficava assim, pô, como é que eu vou fazer isso? Só que quando eu via o professor falando do curso dele, dando a aula dele, o olho dele brilha. Cara, eu ficava impressionado com os professores dando aula. Eu falei, o professor ele tem dificuldade de vender um curso, mas ele vende, sabe o que? Muito bem, ideias. Ninguém vende ideias melhor do que um professor. Se vocês pararem aí, vocês já fizeram venda para um monte de pessoas. Você está lá dando aula, aí você começa professor de história, eu lembro logo de professor de história, ele comenta de um filme que está no cinema, fala assim, faz um relacionamento com a parte de história lá do conteúdo dele. 2 dias depois, eu estou no cinema. O professor me vendeu a ideia, e aquela ideia que eu comprei me fez comprar um ticket de cinema. Às vezes o professor comenta de um livro, comenta de um museu. Quando eu me vejo, eu estou lá no museu, eu estou lá comprando o livro, porque os professores, eles sabem vender muito bem uma ideia. Então a gente vai explorar, professor, isso. A gente não precisa vender curso, a gente precisa vender ideias. E é justamente isso aqui que eu vou mostrar como é que vocês podem fazer. Vender ideias. Quando vocês venderem ideias, aprender a vender ideias, vocês estão vendendo sem perceber o curso de vocês, tá? Outra coisa, o professor acha que para vender, ele precisa fazer lá aquele conteúdo de oferta, aquele compre, 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 compre. Meu curso, compre, compre. Gente, isso aí não vende. Para eu vender um curso, eu preciso despertar alguns sentimentos antes. Eu preciso despertar a confiança, gerar esperança na transformação, gerar o desejo. Esse conteúdo de compre, 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 quem é que vai vender? Quem é que pode fazer isso? Uma marca já estabelecida. A gente ainda não. Eu preciso construir minha autoridade, construir o meu nome. Então, o meu conteúdo de venda não pode ser só compre, compre. Eu preciso trabalhar um pouquinho mais isso. Então, muito cuidado nesse tipo de conteúdo. Se inscreva no meu curso. Curso extensivo. Cara, não vai vender, tá? Então, vou comentar aqui também como é que a gente pode fazer para vender, porque se for fazer dessa forma, não vende. E outra coisa que, infelizmente, o professor faz muito mal é se valorizar. O professor não se valoriza, é um erro muito comum, tá? Ele não consegue se autoelogiar. Ele acha que não está sendo humilde, ele acha que não está sendo, sabe, pode estar passando uma sensação ruim para os seus alunos. Gente, se você vender a ideia, a importância de ter aquele conhecimento e não mostrar que você é a melhor pessoa para conduzir o aluno naquela jornada, você vendeu para outra pessoa. Você precisa aprender a se autovalorizar. Isso aí eu sei que existe um limiar bem sutil entre você se autovalorizar, né, mostrar que você é capaz de ajudar o aluno e ficar arrogante. Então tenha muito cuidado, tá certo? Inclusive, esse é um limiar que eu fico me preocupando o tempo todo, porque eu quero mostrar que eu sou bom, que eu já tenho resultados, que já fiz muita coisa no digital, mas eu não quero aparecer que sou arrogante. Existe um limiar, tá? Então, assim, aí a gente fica com esse medo aí do limiar, mas eu te garanto, se você tem resultado, não tenha medo de falar os resultados que você tem. Poxa, eu tenho professor aqui, eu vi o professor G. Anderson, né? Acho que é militar, talvez trabalho com mentoria para colégios militares, algo do tipo, concurso e tal. Cara, tem professor que veio de concurso para o militar, já passou 2 vezes no ITA. Você precisa contar essa história. Isso passa autoridade para você. Entendeu? Pô, você ralou pra caramba, você passou em vários concursos. Se vai te ajudar, conta. Você ajuda. O professor, aluno, você tirar 900 mais na redação do Enem. Pô, você já tirou 900 mais na redação do Enem? Conta a sua história. Você não vai ser menos humilde porque você está contando a sua história que é verdadeira. Sabe? Eu ajudo os professores a fazerem 100 mil reais no digital. Tá? É uma marca bem importante. Inclusive, eu pedi uma licença sem remuneração quando eu bati essa marca. Quando eu fiz 100 mil, quando eu tinha lá 100 mil no banco, vindo do digital, eu falei, pô, eu posso pedir, posso ficar 1 ano, que era mais ou menos 1 ano do meu salário, né? Eu posso ficar 1 ano sem trabalhar. No início, eu nem pensei em começar esse projeto no digital. Aí, ó, foi quando começou a vir a ideia de ficar 1 ano descansando. Porque, professor, eu sei que eu não sou o único, eu não lembro, sempre foi 3 turnos. Poxa, eu estava na graduação trabalhando.
Terminou a graduação, poxa, vou ficar só dando aula. Não, o que é que o professor faz? Pós-graduação. É uma especialização, é um mestrado, é um doutorado. O professor está sempre trabalhando 3 turnos, tá? Então, depois de terminar o doutorado, o que aconteceu assim? Pô, preciso continuar estudando. Aí eu foquei assim, ó, comecei a colocar energia no digital. Eu já estava acostumado. Por isso, eu sempre... É muito difícil conciliar o presencial com o digital, mas para o professor não é. Porque o professor está acostumado, a gente está acostumado a sofrer, gente. A gente trabalha 3 turnos há muito tempo. A única coisa que eu preciso que vocês façam quando vá para o digital é a mentalidade, é encarar o digital com a mesma seriedade que você encara um colégio. Gente, a gente dá aula em 3 colégios, em 4 colégios, em cidades diferentes. A gente sai de um colégio, pega um Uber para o outro, pega um táxi para o outro, pega um carro para o outro, vai para outra cidade. Infelizmente, essa é a nossa vida, né? Então a gente está acostumado com essa rotina. Então a única coisa que eu peço assim, ó, é que vocês encarem o digital com a mesma seriedade que você encararia outro colégio que você está dando aula. Essa é a sacada, é o segredo, não precisa largar nada inicialmente. A transição vai ser sofrida, vai ser dura, porque você vai fazer os dois ao mesmo tempo. Mas daqui a um ano, você começa a ter escolhas. O digital te dá escolhas. Aí você vai decidir.